empregada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e a despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se de frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço que cresceu. Fala comigo, que cresceu. Mais uma vez, que cresceu. E habitou no deserto, e foi flecheiro. Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Queridos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida nos nossos dias. A história de Abraão é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E a história de Agar e Ismael também faz parte da história de Abraão. Agar é uma escrava, uma moça que não tem escolha, que a Bíblia vai dizer que quando Abraão desce do Egito, traz Agar como escrava, como sua escrava. E ela serve a esposa de Abraão, a Sara. E nós estamos falando de um contexto onde a escrava, ela não tem escolha. Nós não estamos falando de uma simples empregada, alguém que tem um horário para entrar ou para sair, alguém que quando fica doente não vai ao trabalho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de alguém que não tem horário, alguém que não tem casa, alguém que não tem família, alguém que está ali 100% disponível para servir aquela que é a sua senhora. Essa mulher, ela está inserida naquele contexto e ela é uma escrava. Ela não é alguém que tem escolha. Quando Agar vai decidir que essa mulher vai gerar um filho para ela, essa mulher não tem escolha. Ela não pode dizer: não, eu não permito, não, eu não quero. Não, senhores, ela vai ser inserida naquele contexto da promessa, porque nós conhecemos a promessa que o Senhor fez a Abraão e a Sara. O Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais, eu te levarei para uma terra, e eu farei de ti uma grande nação. Mas a Sara era estéril, e se não bastasse, o tempo vai se passando e ela vai ficando velha, e um problema que era um problema vai se tornar dois problemas, porque alguém que é estéril, automaticamente ficando velha, é mais difícil para ela gerar. Difícil não, impossível. É algo que não pode acontecer. Perceba que geralmente a promessa de Deus é algo que não pode acontecer. É algo que nossos olhos não podem visualizar. Às vezes Deus fala palavras, fala coisas sobre, libera palavras, melhor dizendo, sobre a nossa vida, que no contexto que nós estamos, essa palavra não pode de maneira alguma acontecer. E perceba que quando Deus libera uma promessa, vai se passando o tempo e as coisas vão ficando mais difíceis. Deus fala que vai salvar o marido, mas vai passando o tempo e o marido vai se perdendo cada vez mais. Deus fala que vai salvar o filho, e vai passando o tempo, o filho vai se embriando no mundo cada vez mais. As coisas vão ficando mais complicadas, aleluia. Porque Deus não precisa da mão humana para cumprir promessa. Ele é o Deus do impossível, aleluia. Ele é o Deus que traz à existência aquilo realmente que não existe. Eu quero te dizer que aquilo que Deus liberou para a tua casa, que aquilo que Deus liberou para a tua vida é impossível, é sim, mas para Ele nada é impossível. Para Ele não tem contexto difícil, não tem contexto que não pode acontecer. Ele traz à realidade aquilo que não existe.
Só que o tempo de espera é algo que nos angustia muito. Quem nunca tentou ajudar a Deus aí? Quem nunca disse, eu acho que por aqui as coisas poderiam acontecer mais rápido. Talvez se eu fizer assim, Deus disse assim, mas talvez se eu caminhar por aqui, oh glória. E quantas das vezes nós caímos nessas enroscadas que nós mesmos armamos para nós. E nós estamos falando desse contexto. Sara vai pegar Agar e vai inserir ela no contexto de promessa para que ela fosse gerar para ela. O filho era para ela. E nós percebemos que quando Agar começa a gerar, vai haver um conflito. Vai existir um conflito muito grande entre as duas. Elas não vão mais falar a mesma língua. Elas não vão mais ter a mesma comunhão. A Agar que começou a gerar vai mudar de comportamento. E eu vejo alguém aqui que quando era escrava não era nada, ela continua sendo escrava, mas ela vai ser promovida a alguém que vai gerar, o comportamento dela muda. Não estamos falando de algo tão diferente dos nossos dias. Nós também éramos escravos do pecado. E o Senhor nos chamou para gerar. Aleluia. Mas de repente quando a gente começa a gerar algo no reino de Deus, automaticamente nós queremos mudar. O nosso comportamento quer mudar. Aleluia. Conhece alguém que era só uma irmãzinha no banco? De repente o pastor passa um cargo melhorzinho para ela, e ela é convidada para trabalhar na cantina. Não, irmã, eu não posso mais, porque agora a senhora viu, eu fui promovida. Então, as irmãs vão me abraçar cheiro de óleo. Então não vai funcionar, hoje não. O Senhor levanta o esposo como obreiro, e de repente nós queremos mudar o nosso comportamento. Alguém que era escravo, Deus chama, levanta, dá para ele, aleluia, uma posição que não é de destaque, porque destaque aqui é só o Senhor Jesus. É uma posição de misericórdia, de servo. Quanto mais cargo você tem, mais servo você. Aprenda uma coisa: quanto mais Deus libera sobre nós, aquele que mais dado, mais é cobrado. Oh, aleluia. Nós não somos promovidos, irmãos. Nós continuamos sendo servos. Agar não entendeu que o que ela gerava não era dela. O que você gera não é seu, aleluia. O cargo que lhe foi confiado não é seu. O louvor, arabaxorebacantarábia, não é teu. A palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida não é tua. O talento, o dom não é teu. É tudo do reino de Deus. Ela não entende e começa a mudar o comportamento. Automaticamente começa a crescer ali uma rivalidade entre as duas, porque uma gera, a outra não. E a Bíblia vai dizer que Agar sai pelo deserto, no capítulo 16, anterior ao 21 que nós lemos. Ela sai para um deserto errante, porque ela não quer ficar debaixo da humilhação da sua senhora. Perceba que agora, porque ela está gerando, ela acha que já pode ir aonde quiser. Ei, querido, você continua, aleluia, não podendo ir aonde você quer. Você continua sendo guiado pela bondosa mão de Deus. Tu vai se Ele dizer vai. E se Ele fala fica, você fica. Se Ele fala anda, você anda. Se Ele fala senta, você senta. Aleluia, obedecer a Deus é obedecer em totalidade. Que dificuldade nós estamos tendo nessa geração em entender sobre a obediência em totalidade a Deus. Nós estamos tendo meios crentes. Não temos totalidade em obediência. E se você não tem totalidade em obediência, você não obedece. Porque obediência a Deus ou é em totalidade ou não existe obediência. Não existe submissão. Deus não recebe obediência parcial, não. Ou você vai, ou você vai. Ou você fica, ou você fica. Ou você está debaixo da obediência, ou você não está.
Agar, porque começa a gerar, vai entender que já pode caminhar para onde quiser, sair errante pelo deserto. Mas a mão de Deus é tão boa, misericordiosa, que o anjo vai ao encontro dela no deserto. Mas perceba que o anjo não fala para ela, continua. Continua, vai indo, vai caminhando. O Senhor faz uma promessa para ela. Eu também farei deste menino que você está gerando uma grande nação. Mas ele fala para ela algo que é tão importante, é tão lindo, é tão forte. Ele vai dizer para ela, volta. E não só volta, como te humilhas. Nós temos muita dificuldade em ouvir isso aqui, irmãos. Porque a gente está acostumado com um Deus que exalta, com um Deus que levanta, que arma a plateia para quando nós formos exaltados. E aqui o anjo vai liberar uma palavra de promessa sobre ela. Eu farei deste menino também uma grande nação. Mas você vai voltar e vai se humilhar debaixo das mãos da sua senhora. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu fiquei me perguntando por que é que ela tem que voltar. Se lá no capítulo 21 ela vai ser mandada embora, por que é que quando ela decidiu ir, ela já não podia ficar? E lá Deus já estabelecesse ela. Por que a mulher tem que voltar? Se ela vai ser mandada para o deserto, já não vai demorar. O Senhor bradou no meu coração e disse, porque o tempo da humilhação, quem determina quando acaba sou eu. Quem é servo não decide quando vai sair do tempo da humilhação. Eu vou mudar de congregação porque o negócio aqui não está muito bom. Não, você não é servo. Quem é servo permanece mesmo no momento da humilhação. Ele não sai, ele não se arreda, ele fica. Volta. Deus está falando ao coração de alguém. É tempo de você voltar. Eu não te mandei sair ainda. Fica aí, mas eu estou sendo humilhado. É neste tempo que Deus molda. É neste tempo que Deus trabalha. É neste tempo que Deus te prepara. Porque para ir para deserto tem que ter couro grosso. Para ir para deserto o negócio tem que estar firme, oh glória. Para passar sede no deserto, tem que ser bom de jejum. Deus está dizendo para a volta porque tu não está preparada, minha filha. Oh, aleluia. Oh glória. Te humilha. Aguenta só um pouquinho, oh glória. Aguenta só mais um pouquinho, porque no tempo certo de Deus Ele te migra. E ela volta. Volta e vai se humilhar por debaixo dessa senhora. Nasce Ismael. Depois nasce o filho da promessa, Isaac. E aí o conflito fica maior. Oh, aleluia. O negócio não dá certo ali. Um filho vai causar constrangimento no outro. E Sara vai dizer para Abraão, eu não quero mais ela aqui. Eu não quero mais a escrava aqui. Eu quero que ela saia. Eu quero que ela não fique mais aqui. E Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se angustia no seu coração. Mas Deus, oh glória. O negócio fica bom, irmão, quando Deus está dentro, aleluia. Se Deus falar vai, você pode ir tranquilo, oh glória. Se Deus falar sai, tu vai tranquilo. Segue, você segue tranquilo. Mas pode deixar que eu estou indo debaixo da direção de Deus. A direção de Deus para alguém parece loucura. Imagina Abraão pensando, mas Senhor, pode deixar aí. Pode ficar tranquilo, para o deserto, isso, pode deixar aí. Quando a direção é de Deus, Ele se responsabiliza, oh glória. Quando a direção é de Deus, Ele se responsabiliza. Eu vou repetir. Quando a direção é de Deus, Ele se responsabiliza. A opinião humana, irmãos, não causa nada na nossa vida. O que nós devemos estar atentos é sobre a direção de Deus.
essa sim, ela nos guia, ela nos acompanha, ela nos sustenta, glória. Ela vai conosco, até mesmo para um lugar difícil, uma estação difícil. Como é que alguém com um menino, com odre e um pão, vai ser mandada para o deserto, sobre direção de Deus? Às vezes alguém não entende a direção de Deus sobre a tua vida. Continua caminhando, vai. Continua caminhando, deixa falar. Deixa que alguém se angustia. Deixa que alguém fala por aí, fala por aqui. Você está indo caminhando sobre a direção de Deus. A Bíblia vai dizer que ela pega o menino, um odre de água e um pão, sai errante pelo deserto, sem rumo, sem nada. Oh, aleluia. E lá, quando acaba a água e já se foi o pão, ela vê tudo terminar. É normal que num caos desse a gente se esqueça da promessa. É normal que num caos desse você imagine, eu confundi, não era Deus falando. É normal. Não pense que você é menos crente porque chegou a uma altura da direção de Deus e se sentiu perdido. Não pense que você é menos crente porque chegou a um certo ponto e viu, e agora, Senhor, aleluia. Não pense que você perdeu a direção de Deus, porque de vez em quando Deus vai confundir a nossa mente para criar em nós um espírito de servo, um espírito de alguém que confia, um espírito de alguém que entrega. Há 7 anos atrás, eu e meu esposo recebemos uma direção de Deus totalmente fora daquilo que nós planejávamos. Nós morávamos na cidade de Cuiabá. Meu esposo tinha bons empregos, funcionário do estado. Nós recebemos uma direção de Deus para ir para um sítio, um lugar pequeno. E o Senhor havia falado comigo que muitas almas me esperavam. Eu imaginei que fosse para uma cidade grande. E eu pensei, agora a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, porque quando Deus nos faz promessas, nós estamos vivendo uma geração que confunde a grandeza da promessa de Deus com o holofote humano. Não se engane. Talvez você está vivendo um holofote grandioso humano, alguém que está nos grandes púlpitos, nos grandes eventos, e pensa, mas e a grandeza do que Deus confiou a mim? Não confunda, queridos. O evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos. Aquilo que Deus está confiando a nós é muito mais simples do que nós vislumbramos. E eu pensei, provavelmente eu vou para uma cidade grande, uma grande capital. Vou sair dessa capital e vou para uma muito maior. E o Senhor me levou para um sítio muito pequeno. E lá eu fui perdendo as poucas coisas que eu tinha. E um dia eu me vi cozinhando em 3 pedras no chão, para uma quantidade de jovens, e aquela fumaça no meu olho. E eu amava comer de marmita quando morava na cidade. E aí eu pensei, não é possível. Isso aqui não é a direção de Deus. Com certeza nós perdemos a direção de Deus. Eu comecei a chorar, e foi misturando com a fumaça no meu olho para que ninguém percebesse. E o Senhor bradou no meu coração e disse: pois a partir de aqui eu cumpro aquilo que eu te prometi, e eu vou te revelar a simplicidade do meu evangelho. Deus está levantando uma geração que não se preocupa com o holofote, que não está preocupado com o nome em grandes cartazes, mas alguém que vai onde ninguém vai, alguém que prega onde ninguém prega, alguém que ora por alguém que não pode retribuir em dinheiro, alguém que não está interessado em grandes ofertas. Esse é o evangelho de Jesus. Eu sinto uma autoridade de Deus para dizer isso aqui. Deus está levantando uma geração que leva a verdadeira essência
essência do Evangelho. Deus não está seguro, preso a lugares. A partir daquele dia, eu falei: Senhor, eu me entrego. A essência do teu Evangelho planta em mim, porque eu perdi. O meu pensamento, o meu sonho, o meu desejo era só os grandes lugares. Me leva, Senhor, me leva conforme a tua vontade, me guia conforme a tua direção. Tira de mim esse coração soberbo. Nós pensamos que os amantes do mundo estão lá fora. Não, às vezes estão aqui dentro. Nós amamos as coisas do mundo. Nós almejamos, nós desejamos as grandes coisas do mundo, dessa terra. E nós perdemos a essência das coisas de Deus. Esse cenário aqui que Agar está, parecia o cenário final. Ela tem uma palavra, ela tem uma promessa que foi liberada para ela no capítulo 16. Sobre a vida do menino: eu farei dele uma grande nação. Como é que ela pensa agora que o menino vai morrer? Ela deixa o menino para morrer, porque ela não quer ver o menino morrer. Aleluia. Só que quando o cenário é assim, tão caótico, às vezes a gente pensa que se perdeu. Mas a voz de Deus brada no deserto: oh glória. Eu não sei você, querido, mas eu quero estar onde a voz de Deus brada. Porque tem lugar que a voz de Deus não brada mais. Tem altar que a voz de Deus não brada mais. Tem grande congresso que a voz de Deus não brada mais. Tem grande palco que a voz de Deus não brada mais. Eu quero ficar onde a voz de Deus brada. Eu quero estar onde Ele fala. Urimi canta labashura mandarabaia. Elaba canta. Levanta a mão assim para adorar. Levanta a mão se você quer ficar no lugar que Ele está. Fala, Deus. Pede comigo aí. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. De verdade, Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. No deserto Ele brada no monte, mas Ele brada no vale. Ele brada no monte, mas Ele brada no vale. Ele desceu aqui para bradar no deserto de alguém. Ele brada no deserto. O que tens, Agar? É tão simples o que o anjo fala para ela. Perceba que ele não desce falando: oh, você não lembra da promessa? Repetindo o que ele falou. Ele chega tão... Parece que eu consigo imaginar ele falando: tão manso, que tens? O que foi? Por que tu está pensando que acabou? O quê? Você deixou o menino ali para morrer? O que você está pensando? O Deus que te fez a promessa não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que tens, Agar? Aquele que liberou a palavra não volta atrás. Que tens, Agar? Aquele que te disse que iria fazer do menino uma grande nação, ele não se arrepende. Que tens? O que tens, Agar? Aleluia. Eu ouço Deus falando para alguém aqui nessa noite: o que tens? Por que é que tu abaixaste a cabeça nesse deserto? Por que é que tu deixaste a promessa de lado pensando que acabou?
Por que você deixou a palavra que eu liberei, a promessa que eu liberei aqui, e está indo por outro caminho porque você não quer nem olhar? Às vezes a gente faz isso, a gente pega tudo aquilo que Deus disse, o cenário é tão improvável, você pega, coloca lá e não acessa mais. A psicologia explica como um mecanismo de defesa. Nós fazemos isso como defesa para que nosso corpo não sofra. Nosso cérebro pega aquilo que é tão grandioso, que era tão importante, que nós sofremos por tempo, pegamos, colocamos em um certo lugar, como se armazenássemos, trancássemos, esquecêssemos, para continuar caminhando sem acessar aquele lugar. É um mecanismo de defesa do nosso corpo, para que aquilo não nos destrua. Porque, convenhamos, o tempo de espera não é nada fácil. Eu vim aqui te dizer que Deus te fará acessar novamente. Deus te fará acessar novamente aquilo que você deixou para não lembrar mais. Deus te fará acessar novamente aquilo que você deixou de lado, colocou lá no fundo do baú. Não, isso aqui não vai acontecer mais. Eu vou colocar lá embaixo, vou tampar para que eu não acesse mais e não sofra. Deus te fará acessar hoje. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Diga para ele assim: me perdoa, Senhor. Me perdoa por duvidar. E vai acessando agora aquela promessa antiga, aquela promessa antiga, aquela palavra antiga que foi liberada. Acesse agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é que tu tens, Agar? Te levanta. Agar está prostrada. O anjo vai falar para ela: te levanta. Te posiciona. Não dá para viver cumprimento de promessa prostrado. Te levanta. Ai, Jesus, te coloca de pé. É noite de você se posicionar diante daquilo que Deus falou com você. Ninguém estava no deserto quando Deus liberou a palavra para Agar. Tem coisas que Deus liberou para nós, que falou só comigo. Não queira que alguém acredite, ou que alguém venha respaldando algo que Deus falou com você. Pode deixar que duvide, porque foi contigo que Ele bradou no deserto. Foi para você que Ele falou na madrugada fria. Arabacanta, labácia. Foi com você que Ele falou lá naquele culto de ensino. Levantou profeta no meio do culto de ensino. Foi até você e liberou uma palavra. Foi com você que Ele falou lá naquele culto na tua casa. Foi com você. É noite de você se posicionar. Foi para você que Ele falou que você pregaria. Foi com você que Ele disse que você cantaria. Oh, foi para você que Ele falou que Ele ia te usar. Foi com você. Imagina a sensação de desespero, de desamparo de alguém que sai de uma casa onde tem tudo. Uma casa rica. Imagina para essa mulher pegar o filho. Abraão era riquíssimo. E sair de lá sem nada. Só um odre de água e um pão. E seguir em frente com um menino que não era legítimo, mas era herdeiro. Imagina o pensamento
É a mesma sensação que você sente quando pessoas próximas deveriam te apoiar e te soltam. Mas Deus está dizendo para alguém: a providência humana termina, mas a de Deus é permanente. Fala para esse irmão que está aí do teu lado: a providência humana termina. Vai, querido, fala para ele, fala: a providência humana termina, mas a de Deus é permanente, querida. A providência do homem vai até um ponto, mas a de Deus te acompanha. A providência do homem até pode parar. Não, eu não vou mais te ajudar, mas a de Deus vai contigo. A de Deus te acompanha e ela não vai te deixar. A providência de Deus te segue, segue os teus e vai acompanhar a tua geração. Recebe essa palavra. A providência do homem é temporária, a providência de Deus é permanente, permanente. A providência de Deus é permanente, permanente. A providência de Deus é permanente. Ela não nos deixa. Às vezes alguém que ajudava a gente não ajuda mais, mas a mão de Deus não, ela não nos deixa. Talvez alguém te abençoava e não te abençoa mais, mas Deus continua te abençoando. Talvez alguém se preocupava com o que você calçava ou vestia e não se preocupa mais, mas Deus continua te calçando, continua te vestindo. Deus continua te alimentando, continua te prosperando. A providência de Deus é permanente. Se levanta, Agar. Vai lá, pega o menino. Ai, que coisa linda. Perceba, eu vou terminar. Ela está aqui com o menino. Deixa o menino para morrer. E ela sai. Aqui. Porque ela não quer ver o menino morrer. O Senhor diz para ela: te levanta e pega o menino. Então ela volta no lugar onde ela deixou o menino, onde ela estava com o menino. E o Senhor fala para ela: agora abre os teus olhos. O que ela precisava no deserto era água. Diga água. Ela precisava de água. No lugar que ela deixou o menino, ela se levanta, se posiciona, pega o menino, levanta o menino. Ela segura a promessa nas mãos. Alguém que está de pé, posicionado com promessa nas mãos, tem providência urgente de Deus. E o Senhor vai dizer: agora abre os teus olhos e tem um poço. Oh glória. Tem um poço no deserto. Eu não sei se esse poço estava lá ou se Deus criou ele naquela hora. Eu sei que no momento que ela precisava, tinha água, tinha água, tinha água. Tem água, tem água, tem poço, tem saída, tem solução, tem porta aberta. Te levanta, te posiciona, se coloque de pé. Mas não se coloca de pé como qualquer um não. Peraí, senta. Senta. Irmã, que encenação que é essa? Não é encenação não, isso aqui é profético. Hoje você vai se levantar posicionado. Chega. Chega de caminhar como alguém que não serve a um Deus todo-poderoso. Chega de caminhar como alguém que está duvidando se Deus pode fazer ou não. Chega de olhar para as circunstâncias e pensar: não vai ter jeito. Você vai encher teu peito de ar, vai se colocar de pé como um servo de Deus e vai dizer: eu vou para cima agora. Levanta, vai, levanta com fé. Levanta com graça de Deus. Levanta dando glória a Deus e aleluia. E fala para o diabo: eu vou para cima. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra. Eu carrego uma promessa. E
chegou o tempo de Deus abrir minha visão. Eu vou ver a providência de Deus a partir de hoje. A partir de hoje, o céu abre os meus olhos. Abre, abre, abre. Abre, abre, Senhor, abre os olhos dele aí. Ele mandará, o cenário é o mesmo, o deserto é o mesmo, a sequidão é a mesma, mas o céu abre os teus olhos agora. O céu abre os teus olhos agora. Ei, ebaixuri me canta labácia. Fecha os olhos, irmão. Não fica olhando não, fecha os olhos. E vai entrando pela fé. Vai pisando o pé no tempo novo de Deus aí pela fé. Hoje você vai transicionar de alguém que não via nada, você vai passar a alguém que enxerga. Poço no deserto, oh glória. Água na terra seca, poço no deserto, tem poço. Urimi canta lá, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Elemachuri me canta lá, tem poço neste deserto. E Mamaiara, ela saiu do deserto? Não. A providência veio. Tu não precisa sair procurando não, a providência vem. Não precisa migrar do lugar que Deus te colocou. A providência vai vir até você. Não precisa sair. Ela vem, ela vem, ela vem. O poço está aberto, erebaixa. Olha a água de Deus jorrando aqui. Aqui. Quelemaia. Uribiachuri me canto levasse. Calamandore baixo, remanda cássia. Calabachuri me cantarabaia. Essa graça te envolve. Essa graça te acalenta. Essa graça te sustenta. Essa graça te envolve. Essa graça te acalenta. Ela vai. Te toca, te toca, te toca. Ele baixo e me canta lavas. Iribachuri me canta la baia. Uramandaraba canta la bashiri que canta capaz. Coloco por terra o gigante. Coloco por terra a barreira. Você vai atravessar. Vai cantar do outro lado. Não é tempo de morrer. Este deserto não vai te matar. Tem água jorrando nessa terra seca. Tem água, 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 tem água jorrando nessa terra seca. Rimi cantaraba, xeremandarabaya. Kelema shurimi cantaraba. Querida, vem cá. Isso, vem cá. Uraba choreba cantaraba. Elemandorebaya. Querida, dá um abraço nela aqui. O cenário é desfavorável. A promessa que Deus te fez está muito longe de cumprir assim que você pensa. Eu não sei falar, não sei cantar,
Eu não sou como as outras. Não tenho um poste certo, não entro na medida. E Deus está dizendo: foi eu que falei. Fui eu que liberei. Eu te cerquei ainda quando tu eras criança, eu te guardei. Naquele cenário totalmente desfavorável, eu te fiz viver. Quando nem os teus pais podiam te proteger, eu te protegi. Eu conheço as tuas dores, e eu farei delas cura para outras vidas. Eu te transiciono hoje. Nesse abraço tu recebe autoridade. Nesse abraço tu recebe autoridade. Nesse abraço tu recebe convicção. Nesse abraço tu recebe graça. Tu não vai morrer nesse deserto. Eu te farei crescer. 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 Te farei crescer. Vai para casa, minha querida, caminhando a passos firmes, confiando no Deus da promessa. E o que Ele fará, os olhos que duvidaram verão. Só que você não vai mais duvidar. Vai caminhar crendo, porque Deus marcou esta noite para te colocar de pé, pegar a promessa e caminhar com ela. A graça de Deus te dá e te basta. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, ou se não quiser, mas eu quero orar por aqueles que colocaram diante de Deus um propósito nessa campanha. Se você quiser segurar a mão de alguém e vir à frente, ou se você quiser ficar aí mesmo, segura a mão de alguém e diga para ela: é noite de Deus nos levantar. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. E se alguém se coloca de pé, é porque o Espírito Santo o levanta. Isso, vem. As irmãs querem vir, pode vir. É um tempo novo de Deus para o Zadek. Deus fará grandes coisas. E vai começar na casa das irmãs. É de lá que vem. Deus vai dar autoridade na madrugada. Enquanto tu lava a vasilha, Deus vai te encher de autoridade. E você vai chegar aqui marchando. Oh, alguém vai olhar para você a partir de hoje e não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Vai falar: quem é que é esse? É alguém que carrega a promessa. É alguém que decidiu se posicionar. Tem alguém que quer voltar para Jesus. Alguém que diz: irmã, eu estava meio parada. Desviado você não é, porque você está aqui, ó. Mas tem alguém que fala: eu preciso fazer um compromisso novo com o Senhor, porque eu quero me posicionar diante da promessa. Faça um compromisso novo com Jesus. Mas todos aqueles que estão se posicionando diante de Deus, fecha os teus olhos aqui na frente. Fecha os teus olhos. Aleluia. Ele machuri me canta labase. Urabacanto levase. Você vai sentir o Espírito Santo te tocando aí, porque é uma graça de Deus muito forte aqui sobre nós. Você vai sentir o Espírito Santo te renovando aí agora. Não é mais aquele que estava prostrado no deserto. É aquele que se levantou, pegou a promessa e que viu o poço. Ei, de cá,
Não é mais aquele que estava prostrado, é aquele que carrega a promessa. Sopra o teu vento aqui, toma todo este lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama este lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo este lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama este lugar. Inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apaga.